Aos 53 anos, Rui Costa finalmente quebra um silêncio que durou décadas e decide revelar os 5 nomes que mais o magoaram em toda a sua carreira. Não se trata de simples rivalidades em campo, mas de feridas abertas nos bastidores, promessas traídas e palavras que nunca foram esquecidas. Para muitos, ele sempre foi o príncipe discreto do futebol português. Elegante, calado, quase imune a polêmicas. Mas, por detrás desse sorriso tímido, acumulavam-se histórias que ele nunca tinha contado. Por que é que ele fala precisamente agora? O que o fez perder a paciência depois de tantos anos de silêncio? E até que ponto esta lista vai mudar a forma como o público vê alguns dos maiores nomes do futebol? E assim, chegamos à sua lista. 5 nomes, 5 histórias mais profundas do que se imagina. Número 5, Manuel Damásio. Número 5, na lista de Rui Costa, é um nome que poucos esperavam ouvir. Manuel Damásio, o então presidente do Benfica, durante os anos mais delicados da sua juventude futebolística. Para muitos adeptos, Damásio tentou salvar o clube numa fase difícil. Mas, para Rui, aquele período ficou marcado por decisões que lhe deixaram cicatrizes profundas. Rui Costa sempre se viu como filho da casa, alguém destinado a crescer, liderar e brilhar no Estádio da Luz. No entanto, Damásio encarava-o, sobretudo, como uma solução financeira. Rui recorda como, por trás das palavras bonitas em público, existia uma pressão silenciosa para que ele aceitasse ser vendido, mesmo quando o jogador desejava continuar. O episódio que marcou tudo aconteceu quando Rui descobriu, através de terceiros, que já existia um acordo adiantado para a sua saída para a Fiorentina, antes mesmo que ele tivesse sido informado oficialmente. Em vez de o tratar como símbolo do clube, Damásio tratou-o como um número numa folha de contas. Esse momento mudou para sempre a forma como Rui via a relação entre amor ao clube e o lado frio dos negócios. E por isso, quando decide revelar os nomes que mais o magoaram, Rui começa por recordar o homem que o fez entender que no futebol nem sempre a lealdade é correspondida. Número 4. Arthur Jorge. Número 4, na lista de Rui Costa, é o treinador Arthur Jorge, uma figura central do futebol português e alguém que, para Rui, representou uma das maiores frustrações da sua carreira internacional. Embora fosse respeitado pela conquista de títulos e pela experiência, Arthur Jorge nunca demonstrou a mesma confiança em Rui que outros treinadores mostrariam no futuro. Quando Rui Costa dava os primeiros passos na seleção A, esperava encontrar apoio, orientação e algum reconhecimento. Mas com Arthur Jorge encontrou o contrário. Decisões frias, preferências rígidas e uma sensação constante de que, por mais que jogasse bem, nunca seria suficiente para garantir o seu lugar. Em treinos decisivos, Rui era frequentemente preterido, relegado para segundo plano, enquanto outros jogadores recebiam oportunidades consecutivas mesmo sem renderem ao mesmo nível. O episódio que mais o marcou ocorreu durante um estágio de preparação, quando, após uma boa exibição num jogo amistoso, Rui esperava consolidar a posição de titular. Em vez disso, Arthur Jorge chamou-o para uma conversa breve e cortante, dizendo-lhe que ainda não estava pronto para assumir responsabilidade. Para Rui, aquilo foi mais do que uma crítica. Foi a confirmação de que a sua evolução não era vista com olhos de confiança. Anos depois, Rui Costa admitiu que esse período o fez duvidar de si próprio e do valor que tinha como médio criativo. E é por isso que, na lista dos nomes que mais o magoaram, Arthur Jorge ocupa um lugar de destaque. Número 3, Eriksson. Número 3, na lista de Rui Costa, é Sven-Göran Eriksson, o treinador estrangeiro que passou pelo Benfica numa das fases mais instáveis da vida do clube. Para o público, Eriksson era visto como um técnico disciplinado, experiente, capaz de reorganizar uma equipa desorientada. Mas, para Rui Costa, ele representou uma fase de frustração silenciosa, dúvidas e decisões que o deixaram profundamente magoado.
Rui esperava que Eriksson reconhecesse o seu talento natural como médio criativo, alguém que podia organizar o jogo e decidir partidas com um simples passe. No entanto, o treinador sueco tinha outros planos. Preferia um futebol mais físico, mais direto e muitas vezes deixava Rui no banco em jogos importantes, justificando com frases vagas sobre equilíbrio tático. O momento mais doloroso para Rui aconteceu quando, depois de uma sequência de boas exibições, esperava finalmente consolidar a titularidade. Em vez disso, Eriksson reuniu a equipa e anunciou uma alteração tática que o excluía do 11 inicial. Rui sentiu que, independentemente do que fizesse, nunca seria verdadeiramente valorizado pelo treinador. Esse período deixou cicatrizes. Rui descobriu que, no futebol, talento não basta quando um treinador não acredita em ti. E por isso, quando revela os nomes que mais o feriram, Eriksson aparece inevitavelmente entre os primeiros. Número 2. Paulo Sousa. Número 2. Na lista de Rui Costa é Paulo Sousa, colega de geração e um dos médios mais talentosos do futebol português. Embora hoje muitos recordem os dois como parte de uma mesma linhagem de craques formados em Portugal, a verdade é que a relação entre eles nem sempre foi tranquila. Para Rui, Paulo Sousa simbolizou uma competição interna, que por vezes ultrapassou o saudável e tocou numa rivalidade desconfortável. Nos primeiros anos da seleção, Rui Costa acreditava que ambos poderiam coexistir no meio-campo, cada um com características distintas. Mas, nos bastidores, surgiram rumores de que Paulo Sousa questionava a utilidade de Rui em determinados sistemas táticos, insinuando que era demasiado artístico e pouco pragmático para jogos decisivos. Essas opiniões, mesmo ditas em privado, chegavam sempre aos ouvidos de Rui. O episódio que o marcou profundamente aconteceu numa concentração antes de um jogo crucial, quando Rui soube que Paulo Sousa teria dito ao treinador que a equipa precisava de alguém mais completo no meio-campo. Para Rui, aquilo não foi apenas uma opinião técnica, foi uma tentativa clara de afastá-lo da titularidade. Apesar das vitórias, das medalhas e das fotografias sorridentes, Rui nunca esqueceu aquele momento. E é por isso que, tantos anos depois, quando decide abrir o coração e revelar os nomes que mais o magoaram, Paulo Sousa surge inevitavelmente entre os primeiros. Número 1. João Vieira Pinto. Número 1, na lista de Rui Costa, é talvez o nome mais surpreendente. João Vieira Pinto, não apenas um dos maiores talentos portugueses da sua geração, mas também alguém com quem Rui dividiu balneários, seleções e sonhos desde muito novo. Para o público, Rui e João eram inseparáveis, símbolos de uma geração dourada, dois príncipes do futebol português que se completavam dentro de campo. Mas, por detrás da imagem perfeita, existiam tensões profundas que Rui sempre manteve em silêncio. A relação começou a deteriorar-se quando a imprensa começou a alimentar comparações constantes entre os dois. Em entrevistas, João às vezes deixava escapar comentários sobre protagonismo, sugerindo que era ele quem carregava o peso maior da equipa. Essas frases, mesmo disfarçadas de brincadeira, feriam Rui, que sempre valorizou humildade e respeito mútuo. O episódio que quebrou tudo aconteceu num estágio da seleção, quando um desacordo tático transformou-se numa discussão acesa. João acusou Rui de fugir da responsabilidade em determinados momentos do jogo, insinuando que apenas ele, João, tinha coragem de assumir o risco. Para Rui, aquilo foi a facada final. Ouvir essas palavras de alguém que considerava um amigo foi mais doloroso do que qualquer derrota. Mesmo assim, Rui manteve sempre a postura elegante que o caracteriza, escondendo mágoas em nome da seleção e do país. Mas agora, quando decide revelar os nomes que mais o marcaram negativamente, João Vieira Pinto surge no topo da lista, não por ódio, mas pela dor de uma amizade que nunca foi tão forte como o público acreditava. No fim desta lista inesperada,
Fica claro que a carreira de Rui Costa nunca foi feita apenas de elegância, golos decisivos e aplausos intermináveis. Por detrás do jogador admirado por milhões, existiu sempre um homem que teve de enfrentar desilusões, pressões e pessoas que deixaram marcas profundas no seu percurso. Rui nunca procurou vingança nem escândalos. Preferiu o silêncio durante anos, acreditando que o tempo apaga dores. Mas a verdade é que certas feridas não desaparecem, apenas se escondem. Ao revelar estes 5 nomes, Rui Costa mostra finalmente o lado humano da sua história. Não o gênio do passe perfeito, mas o jovem magoado, o profissional injustiçado, o capitão que teve de aprender a crescer num mundo guiado mais pelos interesses do que pelos sentimentos. E, de certa forma, este desabafo tardio é também uma libertação. Para quem sempre o viu como símbolo máximo de classe e serenidade, esta lista revela que até os mais elegantes carregam fantasmas que nunca foram contados. E talvez seja precisamente isso que nos aproxima dele. Perceber que Rui Costa, tal como todos nós, só queria ser respeitado, ouvido e compreendido ao longo do caminho que escolheu.